Olá, sejam todos muito bem-vindos à 11ª das 13 lives da Maratona Resolvendo a Gestão. Eu sou Sabrine Magalhães e auxilio fisioterapeutas a alavancarem e organizarem seus estúdios de Pilates para se prepararem para a retomada. Organização de processos, gestão, administração dos nossos negócios. Então eu me comprometi de vir aqui durante 13 lives nessa maratona resolvendo a gestão para estar trocando experiências, dicas, estratégias, orientações, informações sobre esse assunto tão negligenciado por nós, profissionais de saúde, fisioterapeutas, gestores de estúdios de Pilates. Muitas vezes a gente acredita que basta abrir a porta do nosso estúdio, do nosso consultório, da nossa clínica e atender, que é o que a gente aprende na faculdade. Habilidade técnica de atendimento, técnicas específicas, procedimentos a serem utilizados com os nossos clientes, com os nossos pacientes. Mas isso é uma porcentagem do que a gente precisa ter como empreendedor, como empresário, como gestor de um negócio. Então, na faculdade, a gente não aprende sobre gestão, a gente não aprende sobre administração. E muitas vezes a gente tem essas dúvidas. E o dia a dia, a rotina, os nossos ambientes, os nossos estúdios não nos permitem essa pausa, né, para que a gente analise a nossa gestão, a nossa organização, né, que seja diária, que seja semanal, que seja mensal. E aí eu aconselho a vocês, colegas fisioterapeutas, a passarem aqui no feed e assistirem as outras 10 lives em que a gente falou sobre esse assunto. Eu troquei com vários profissionais, com vários colegas, tanto da área da fisioterapia, quanto da área do Pilates, como da área do marketing, nos dando dicas e estratégias sobre esse assunto. Então, as 10 lives estão aqui no feed. Se você tiver dificuldade para encontrar, tem um destaque de gestão. Lá tem a indicação para essas 10 lives. E hoje é a 11ª dessas 13 lives que a gente está fazendo aqui. Hoje o tema vai ser 6 passos para você transformar o visitante em cliente. Então eu vou passar aqui 6 estratégias, 6 passos, 6 tópicos super importantes que você precisa estar super atento no seu estúdio para você fazer esse processo de transformação com mais facilidade, esse processo de conversão através de técnicas mesmo, de abordagem, de marketing, que você precisa saber para você ter esse processo de conversão mais facilitado, né? Esse processo de transformação do seu visitante em seu futuro cliente. Então, esteja aqui com a gente até o final dessa live e se você conhece algum fisioterapeuta que queira saber desse assunto, que se interesse por esse assunto de gestão, que esteja precisando receber essas dicas, orientações, essa troca, esse bate-papo, chama ele para essa live, aperta aqui no aviãozinho e chama ele para essa live aqui para a gente poder estar trocando. No final eu posso responder aqui os comentários aqui, as perguntas de vocês. Se não, se você estiver vendo no gravado, deixa aqui nos comentários aqui embaixo para a gente poder estar trocando. Quanto mais profissionais a gente puder ajudar, auxiliar, quanto mais unido a gente puder estar nesse período, vai facilitar o trabalho de todos nós, meu, do estúdio e de todos vocês, tá? Então hoje a gente vai falar sobre esses 6 passos que no nosso método Gestão Corpo e Pilates, que é o método que a gente aplica no nosso estúdio há quase 6 anos e a gente colhe muito resultado. Nesses 6 passos, a gente rotulou como 6 As. Então eu vou falar sobre 6 As. Pega aí um papel, uma caneta para você anotar. O primeiro passo que a gente tem que ter em mente, o primeiro A que a gente tem que ter em mente nesse processo de transformação, de conversão do visitante em cliente, é o ambiente. Então, o primeiro passo, o primeiro A, é o ambiente. E quando eu falo de ambiente, eu não falo de ambiente luxuoso, eu não falo de estúdio que seja requintado, com móveis luxuosos, pisos. Não, eu não falo disso. Eu falo de experiências. É o cartão de visita. Como é essa entrada? Né? Como é o ambiente que recebe esse visitante? A primeira coisa é a porta de entrada. Como é esse ambiente? Como é esse letreiro desse seu estúdio? Tem letreiro? Não tem letreiro? Como é esse contato inicial? É campainha? É interfone? Como ele chega dentro
do estúdio, como ele chega dentro do seu espaço, do seu negócio. Então, esse ambiente é o primeiro passo, é ali que começa a sua venda. Se for uma campainha, é demorado para atender? Se for um interfone, quem o atende? É uma secretária? É você mesma? Essa secretária, ela está treinada por você para atender essa pessoa? Você tem tempo hábil para atender esse visitante? É rápido o atendimento pelo interfone? Quando esse cliente entra no seu negócio, no seu estúdio, no seu espaço, como é esse processo? Como é esse ambiente? Ele está vivendo experiências ali, ele está observando tudo daquele lugar. Lembra sempre, é o seu cartão de visita. É o primeiro momento daquele visitante naquele lugar. E volto a dizer, não precisa ser um ambiente luxuoso, não precisa ser um ambiente requintado, mas tem que ser um ambiente acolhedor. Ele tem um lugar para ele se sentar? Ele tem um balcão onde ele é atendido? Ele tem uma mesa onde ele possa ser recebido para receber essas informações? Tudo isso nesse ambiente, né? Que tem que ser acolhedor. Então, reavalia. Pensa nesse primeiro passo. Pensa nesse primeiro A, que é o A do ambiente. É o A do cartão de visita. É a entrada desse visitante que pode ser o seu futuro cliente. E, falando nesse primeiro passo, tem algo muito importante que a gente precisa ver. Nós, fisioterapeutas gestores, a gente precisa estudar sobre marketing sensorial. O que é isso? Marketing sensorial, assim como o marketing de conteúdo, que é um marketing que facilita o processo de venda através do conteúdo que você gera, é o marketing sensorial, que é a facilitação do processo de compra, do processo de venda, através dos 5 sentidos. Quais são eles? Tato, audição, visão, olfato e paladar. A gente precisa usar esses sentidos, a gente precisa usar o marketing sensorial a nosso favor. Isso no nosso primeiro passo, que é o passo do ambiente, é o passo que ele está chegando até você. Ele ainda nem te ouviu, ele não viu os processos, ele nem viu o seu estúdio muitas vezes, os seus aparelhos, os seus processos iniciais, ele não viu nada. Ele está só chegando no seu lugar. Esse é o primeiro passo, esse é o primeiro passo da venda, da compra dele. E é o passo do ambiente, é o primeiro A. Anota aí. E aí a gente tem que usar o marketing sensorial nesse primeiro passo. Um exemplo de cada um. Tato. É um sentido que muitas vezes é encarado com dificuldade, né, para que a gente aplique ele no nosso negócio. Mas, por exemplo, para você entender melhor, quando você entra numa concessionária de carros, você tem o test drive. O que é isso? O test drive não é só para você conhecer a potência do carro ou a velocidade que ele alcança. Não, é para você experimentar o conforto, é para você sentar no banco, ver se ele... Como que é essa experiência? Como que é esse toque? É você segurar o volante, é você pegar ali o câmbio da marcha, é você sentir esse carro. Isso é marketing sensorial. A venda daquele carro começa quando você senta nele, não no preço. O preço é a última coisa lá na ponta da linha lá. Então, traga esse conceito para dentro do seu estúdio. Às vezes é um pouco difícil, mas faça esse exercício aí dentro do seu estúdio. Como é esse ambiente? Como você está usando o marketing sensorial do tato com ele, né? Como são os seus móveis? Quando ele debruça no seu balcão, é agradável? Essa textura é agradável? Tem algum tapete que ele possa pisar, que ele se sinta confortável? Se ele for ficar muito tempo no seu ambiente, tem uma cadeira confortável para ele, com uma almofadinha, ou para que ele se sinta aconchegante, né? Naquele primeiro contato com você. Outro sentido importante é o sentido da audição. Usando como estratégia de marketing nesse processo de conversão de visitante para cliente, eu vou te dar um exemplo. Quando você está num shopping, a primeira sensação que a gente tem quando a gente entra é aquele geladinho, né?
É aquele ar-condicionado. Às vezes você vem agitado da rua, você vem estressado, você vem com calor, entra naquele ambiente que já te dá um conforto. Esse é o sensorial do tato, né? Você sente aquela temperatura. E o próximo é o da audição. Tem uma musiquinha ambiente no fundo, te deixando ali naquele ambiente agradável. Isso vai fazer com que você fique ali mais tempo, ou seja, você tenha mais tempo para consumir. Isso é marketing sensorial. É o marketing do ambiente. É o primeiro passo da venda. Né? Agora, imagina se você está nesse ambiente e está um silêncio danado, você só escuta vozes, choro de criança, grito. Isso vai te deixar estressado, da mesma forma que você estava lá antes de entrar no shopping. Né? Então, traga isso para dentro do seu estúdio. Traga isso para dentro do seu espaço, do seu negócio. Coloque uma música agradável, baixinha, uma música ambiente. Se você tem sala de espera, secretaria separada da sua sala de atendimento, tenha dois, né, pontos de áudio com uma musiquinha agradável. Se ele for ficar muito tempo na espera, se ele for ficar muito tempo na recepção, isso vai ajudar o processo de espera dele. Essa experiência dele estar ali se distraindo com aquela música. Se ele já está dentro do seu ambiente, ele já está experimentando, né, o Pilates, coloque também uma música agradável. Se você trabalha com Pilates no processo de reabilitação, no processo de tratamento, você não pode colocar um rock and roll tocando. Né? Se o seu público-alvo é um público de idosos, é um público de pessoas que estão lidando com dor, com desconforto, um rock and roll não vai fazer bem para esses clientes. Né? Isso é marketing sensorial, isso está junto com o processo de venda, com o processo de conversão. E ao contrário, né, ao mesmo tempo, funciona ao contrário. Por exemplo, se você trabalha com jovens, se você trabalha com atletas, se você trabalha com pessoas, né, que estão procurando performance, você não pode trabalhar com somente uma música clássica, um pianinho, né? Não vai agradar aquele público. Então, tudo isso tem que ser pensado. Anota aí no seu caderninho. Isso tudo a gente está falando do primeiro passo, que é o ambiente. Todo esse contexto é envolvido no processo inicial de venda e permanência do seu cliente no seu estúdio. Outro sentido que a gente pode usar, a gente já falou do tato, a gente já falou da audição, é o sentido da visão. Esse sentido, ele é muito aguçado como estratégia de marketing de venda, né? E ele está no nosso ambiente. Por exemplo, nesse ambiente inicial, que é essa entrada, que é essa recepção, né? Se você tem um espaço reduzido, como está a cor desse ambiente? Né? São cores fortes, vibrantes, que te deixam ali com uma sensação de claustrofobia. Ele não vai querer ficar muito tempo ali pegando informação com você. Ele não vai se sentir confortável, não é um ambiente agradável para ele. As cores, né, estão apertando, estão afunilando. Agora, coloca uma cor branca, uma cor que traga profundidade nessa sua recepção, nessa sua secretaria, onde ele vai ser recebido, né? Ou uma cor neutra, uma cor clara. A mesma coisa pode acontecer dentro da sua sala de atendimento. Qual é o seu propósito dentro do seu estúdio? Volta lá no sentido da audição. Se o seu propósito é atendimento a idosos, atendimento a pessoas que têm quadro álgico, como dor, desconforto, alguma queixa, né, que ele está sendo tratado, aí você tem que colocar cores calmas, assim como a música calma. Cores calmas para atrair aquela pessoa, para atrair aquele cliente, para trazer tranquilidade, serenidade. Isso é visto pelo sentido da visão. É vendido pela visão. Você proporciona experiências agradáveis àquele cliente. Da mesma forma, acontece o contrário. Da mesma forma que aconteceu com o auditivo. Se você trabalha com jovens, se você trabalha com atletas, se você trabalha com pessoas que querem qualidade de vida, que buscam por aumento de performance, como é o meu público maior, por exemplo, as cores devem ser vibrantes, devem ser para cima, assim como a cor escolhida no nosso estúdio, que é a cor do vermelho, puxando para o vinho, para o laranja.
que é a cor da energia, a cor da vitalidade. Então, muitas vezes, eu tenho o cliente que chega desanimado, frustrado, mas quando ele entra na sala do Pilates, que ele vê aquela energia toda, ele se sente bem, ele se sente com disposição. Isso vai influenciar o primeiro contato do seu cliente quando ele chega no seu estúdio. Então, o sentido da visão também vem de Pilates, antes mesmo dele experimentar a técnica, antes mesmo dele fazer alguma sessão experimental. Então, pensa nisso. A gente falou sobre o tato, a gente falou sobre a audição, a gente falou sobre a visão e o olfato, que é o quarto sentido. Como a gente pode aguçar o olfato desse visitante para que ele seja, transformado num futuro cliente, para que ele se sinta bem ali naquele ambiente? Um exemplo, eu tenho certeza que você reconhece o cheiro da melissa desde quando você era criança e ela permanece na sua memória, até hoje. A marca é vendida pelo cheiro. É uma marca em que você fica a vida inteira lembrando. Quando alguém está usando, quando você está na casa de alguém e entra num ambiente onde esteja lá o calçado, você lembra da marca, você lembra da loja, você lembra de experiências vividas com aquele calçado, com aquela sandália. Isso é marketing sensorial. Outro exemplo, cheiro da Havaiana. Também é reconhecido em todos os lugares onde você esteja, onde você está usando, Quando você entra na loja, você sente aquele cheiro. Então, o que você pode usar como estratégia nesse primeiro passo, que a gente chama de ambiente? É você colocar um aroma que as pessoas lembrem do seu estúdio, que as pessoas remetam àquela sensação de estar lá fazendo exercício físico. Então, é você usar essências, você, se você gostar de incensos, é você ter no seu lugar, no seu espaço. Cheiros, eles nos remetem a lembranças, sejam elas boas e ruins. Então, proporcione isso também ao visitante que está chegando no seu estúdio. Coloca na recepção, ou lá dentro, ou no banheiro, ou na sala de espera mesmo, ou na própria sala de atendimento, Claro que com todo cuidado, para não ser muito forte, tem pessoas que são alérgicas, tem pessoas que são intolerantes a cheiros muito, aguçados. Claro que tudo na medida, nada demais, Então, repensa sobre isso também nesse primeiro passo, que é o passo do ambiente. E o quinto sentido é, o paladar. Aí eu vou dar um exemplo, Quando a gente está numa sala de espera de um consultório dentário, por exemplo, que pode demorar, o atendimento, ele pode ser demorado. O que tem lá na sala de espera? Um cafezinho, biscoitinho, uma água. A mesma coisa acontece em salão de beleza. Também tem. Sempre tem um cafezinho, uma bolachinha, uma balinha, Isso é marketing sensorial, vendido através do sentido do paladar, Essa sensação, essa vivência dele experimentar o cafezinho, dele ter um biscoitinho, isso, além de mostrar carinho, além de mostrar aconchego, vai diminuir aquela sensação de demora, aquela sensação de espera. A mesma coisa pode ter no seu estúdio. Se você contabilizar isso no seu financeiro, na sua organização, administrativa, você contabilizar esse cafezinho, esse biscoitinho, essa balinha, um potinho que vai ter ali diariamente. Tenho certeza que se você colocar um potinho de bala ali no seu balcão, toda vez que ele experimentar essa bala em algum lugar, ele vai lembrar do seu estúdio. E muitas vezes ele pode falar, gente, eu tenho que ir lá fazer minha matrícula, eu tenho que ir lá agendar, eu tenho que ir lá. Isso mesmo, eu fiquei de voltar. Então, é um marketing que a gente pode usar a nosso favor. E isso tudo está englobado dentro desse primeiro passo, que é o ambiente, que é o primeiro contato que esse cliente tem, que esse visitante tem com você, com o seu negócio, com o seu estúdio, com a sua marca. Certo? Então agora a gente vai para o segundo passo, que também é o segundo A, que é a abordagem. Como que é essa abordagem com esse visitante? Quem aborda? Essa é a primeira pergunta a ser feita. É você, enquanto fisioterapeuta, ou é uma secretária?
né? Ou é uma pessoa específica, um atendente? Se for um atendente, uma secretária, ela tem que ser treinada por você, gestor. Ela tem que saber do começo ao fim a maneira que você pensa, a maneira que você trabalha. Por quê? Porque ela vai ser o seu representante inicial. Então, se você é uma pessoa comunicativa, essa secretária também precisa ser comunicativa. Ela não pode ser tímida, introvertida, falar pouco. O atendente, secretária, ela precisa passar todas as informações que você quer que passe. Então você precisa treinar, perder um tempo inicial e treinar essa atendente, para que ela seja o seu espelho. E caso você não tenha secretária, você mesma é a pessoa que faz os atendimentos iniciais. Como é essa abordagem? Como é essa sua abordagem? Escreve aí nesse seu papel aí, nesse seu caderninho aí, o que você faz quando você aborda esse primeiro cliente, esse primeiro visitante? A primeira coisa, desculpa, ao vivo é assim mesmo. A primeira coisa que a gente precisa ver é a comunicação. Como você se comunica com esse cliente. E quando a gente fala de comunicação, a gente fala de comunicação falada e não falada. A comunicação verbal e a comunicação não verbal. E aí a gente entra em 3 pontos importantes que você tem que se avaliar. 15% dessa comunicação ela é absorvida através da audição. Então, tudo aquilo que você fala, o seu cliente absorve 15%. 35% é a comunicação sinestésica. O que é isso? É a linguagem corporal. É aquilo que você fala sem falar, com o som. É o que o seu corpo promove de movimento. Isso é lido pelo seu cliente, pelo seu visitante. Isso é lido. Então, isso influencia com a sua postura, com o seu gestual, com a sua aproximação dessa pessoa. Você está muito perto? Você está muito longe? Né? O que você faz? Você gesticula muito? E essa comunicação não falada, ela é vista 35% pelo seu visitante. Então, 15% do que você fala, ele absorve pelo auditivo, 35% pelo sinestésico, que é essa sua movimentação, essa sua linguagem corporal. E 55% é a visão. Então, é o que ele vê. É o que ele vê de você, é o que ele vê do ambiente, é o que ele vê do espaço, é o que ele vê da sua organização, da sua limpeza, enfim. Então, a gente precisa ter essa abordagem, que é o segundo passo para essa conversão, muito claro na nossa visão, como empreendedor, como gestor, né, como dono do estúdio de Pilates. Como eu estou abordando esse cliente? Né? Como está sendo a minha forma de comunicação? Como está sendo a minha comunicação não verbal? Né? A minha postura, o meu físico, a minha vestimenta, o meu cabelo. Eu tô maquiada, não tô? Se eu sou uma pessoa que eu não ligo muito para isso, eu preciso ter o básico, né? Eu preciso ter o mínimo para isso, né? Se você trabalha de uniforme, se você trabalha com jaleco, isso tudo é a apresentação inicial, é a comunicação não falada, que ele vai absorver, certamente. E, como segundo passo, vai ser o processo inicial da venda do seu Pilates. Então, o processo de venda ele começa aí. O primeiro passo é o ambiente, o segundo passo é a abordagem. Ainda falando sobre a abordagem, eu ainda falo sobre o aconchego, né? Você acolhe, é aconchegante esse primeiro contato, essa primeira abordagem. Você é gentil, você é generoso com essa pessoa, você escuta essa pessoa. A pessoa ela chega da rua, ela chega da casa com problema. Ela tá te procurando é porque ela tem alguma dor, ela tem alguma queixa, ela tem alguma necessidade. E se ela não tem dor física, ou seja, dor no ombro, dor na coluna, dor no pescoço, se ela não tem essa dor física, ela tem outra dor que é necessidade. Ah, eu quero melhorar meu condicionamento, eu quero sair do sedentarismo, eu quero
essa é uma dor, é um desejo, é uma aspiração que essa pessoa tem. Então, escute, saiba ouvir, acolha essa pessoa. Perca um tempo, né, daquele momento inicial para que você consiga facilitar esse processo de conversão. Então, o processo de venda, né, do seu serviço, do seu produto, ele vai muito além do que você falar o preço. Por isso que muitas vezes a gente não deve passar o preço por uma conversa no WhatsApp. Uma conversa no WhatsApp, ele não vai experimentar esses 6 passos, por exemplo, que eu vou apresentar aqui para vocês. E aí, se você só fala o preço, a conversão fica um pouco mais dificultosa, né? Fica um pouco mais difícil mesmo de ser feita, porque o preço ele pode comparar com qualquer outros estúdios e ele pode não ter nenhuma dessas experiências que a gente vai falar aqui. Então, aproxima, acolha essa pessoa, escute as necessidades dela. Primeiro, porque ela está precisando falar, ela está precisando pedir ajuda. E segundo, que isso vai servir como estratégia para o seu tratamento. Você vai conseguir focar naquela meta, naquele objetivo, naquele discurso daquele cliente e daquele visitante que está buscando ali pelo seu serviço de Pilates. O terceiro passo, ou seja, o terceiro A desse processo de conversão do visitante para cliente de Pilates é a apresentação. Depois que a gente falou do primeiro passo, que é o passo do ambiente, o segundo passo, que é o passo da abordagem, a gente entra no terceiro passo desses 6 passos que eu vou passar aqui para vocês hoje, desse processo de conversão entre cliente e visitante para futuro cliente, né? O terceiro passo é a apresentação. E quando eu falo de apresentação, a gente tem que ter um tempinho ali para a gente passar por 4 apresentações. A primeira apresentação é a sua apresentação. Você precisa se apresentar para ele. Ele muitas vezes não te conhece. Ele não sabe nem que você é fisioterapeuta, né? Porque você pode ser educador físico. Mas você precisa se apresentar para ele. E isso não representa você falar o seu currículo inteiro, tudo que você fez de curso, o tempo que você saiu da faculdade, qual foi o seu tema na monografia. Não, não é esse tipo de apresentação. A apresentação é você falar o seu nome, a sua especialidade, o que você pode ajudar. Se ele chega com uma hérnia de disco, é você citar o exemplo de algum cliente, claro que sem citar nomes, do resultado que você teve com ele. É você apresentar número de clientes que têm aquela mesma queixa dele. É você apresentar como que você pode ajudá-lo naquele momento, ajudar a resolver aquela dor dele. Como? Qual é a sua forma, né, para resolver aquilo ali? Então é você fazer esse tipo de apresentação sua, apresentação do profissional. A segunda apresentação é a apresentação do Pilates. O que é o Pilates? Como o Pilates pode ajudar a vida dele? Como o Pilates pode beneficiar as atividades do dia a dia, as atividades do trabalho, as atividades domésticas. Então é você apresentar, porque muitas vezes esse visitante não conhece o Pilates, ele só ouviu falar, ele sabe uma colega que faz, um vizinho faz, o médico indicou, mas muitas vezes ele não sabe nem o que é, ele já ouviu na televisão, mas ele não sabe nem o que é. Então é você apresentar o método a ele. Primeiro você se apresenta, diz a ele como você vai ajudá-lo, depois é você apresentar o método a ele, o que é, como pode ajudar. A terceira apresentação é a apresentação do seu estúdio, é a apresentação do seu espaço. É você levar ele até a sua sala de atendimento, brevemente, de forma rápida, mas para que ele conheça o ambiente que futuramente ele pode frequentar. Ali também é um processo de venda. Ali ele já está comprando o seu Pilates, mesmo sem saber o preço e o valor. Ele já está comprando. Ele pode ali projetar e falar, futuramente eu estou nesse lugar, olha que interessante. Então você mostra, apresenta o seu estúdio. Se for longe da sua secretaria, da sua recepção, leva ele até lá, convida ele a entrar.
Se a sua secretaria, a sua recepção for dentro do seu estúdio, né, da sua sala de atendimento, melhor ainda. Você já vai conversando com ele e o visual dele já está naquele ambiente. É você apresentar o espaço, é você apresentar os aparelhos rapidamente, se quiser falar nome do aparelho, se não quiser. É você realmente deixar ele fazer essa leitura visual panorâmica do seu ambiente. Então é muito importante você ter esse ambiente sempre arrumado, organizado, limpo, cheiroso, com uma musiquinha ambiente, para que quando esse visitante chegar na sua casa, ele queira voltar, né? Uma casa arrumada faz com que a visita queira voltar. E a quarta apresentação é a apresentação de alguém que estiver ali, né? Tem alguém na recepção, é você apresentar se aquela pessoa ali já é o seu cliente, é você falar o nome, falar, olha, ele chegou aqui há 1 ano, ele tá com a gente há 6 meses, esse daqui, ó, tá com a gente desde o comecinho, desde quando a gente inaugurou o estúdio. Se tiver, né, clientes na sala realizando exercícios, né, é você falar, olha lá, o fulano, ele realiza aquele exercício ali já com mais facilidade hoje, porque ele já treinou aqui com a gente, ele já tá aqui com a gente há 2 anos, então ele já domina. Essa daqui, ó, é a senhora fulana, esse daqui é o seu João, essa daqui, ó, ela tá vindo conhecer, e você apresenta o visitante, ou seja, você faz o gatilho, ativa o gatilho da comunidade, o gatilho da participação. Esse visitante, ele já está se sentindo aluno, ele já está se sentindo membro daquele seu estúdio. Isso também é muito importante e serve como dica aí para o nosso terceiro passo, que é o passo da apresentação. Então nós falamos sobre o passo do ambiente, da abordagem e o terceiro passo, que é o da apresentação. Como eu vou apresentar 6 passos para vocês, que são 6 As do nosso método Gestão Corpo e Pilates, eu vou para o quarto passo, que é o passo da arrumação dos processos. Arrumação dos processos iniciais. O que é isso? Depois que ele já passou por todos esses passos, o visitante precisa saber como que é a forma que você trabalha. Então, você tem, por exemplo, uma ficha de cadastro, onde ele vai colocar o nome. Como é esse processo inicial ali? Como é essa arrumação ali? Ele vai colocar o nome, o endereço, o telefone. Já é uma ficha de avaliação, onde você já vai fazer a avaliação fisioterapêutica nele? Como é essa forma sua, né? Que passo você faz, você dá nesse processo inicial de arrumação e abordagem, né? Coleta desses dados. Como você trabalha? Avalia, analisa como você faz. Você tem alguma coisa em que ele preencha? Isso é importante para esse visitante. Mostra que você é uma pessoa organizada, que você é uma pessoa que está interessada naquelas informações. Ele está preenchendo um cadastro, ele está preenchendo uma ficha. Não simplesmente ele chegou, saiu, né? Não teve informação nenhuma, não teve coleta de dados nenhum. Além de ser importante você coletar esses dados, você está dando importância, né, àquele visitante, aquela pessoa que você não conhece ainda. Então, avalia. Tem uma ficha de cadastro? Tem uma ficha de avaliação? Uma dica super importante que você também tem que anotar aí. É uma ficha mostrando a forma que você trabalha. É importante esse visitante levar essa ficha embora para casa. É uma forma dele tangibilizar o serviço de Pilates. Ele leva para casa uma folha, um portfólio, um folheto, como você desejar, com a forma que você trabalha. Você trabalha com Pilates todos os dias, segunda, quarta e sexta, você trabalha só pela manhã, ou você trabalha todas as noites, tem que estar escrito ali a forma de trabalho. Você trabalha só com Pilates, ou você trabalha com Pilates, com Neopilates, ou você trabalha com Pilates solo, com Pilates em aparelhos, ou você trabalha com tudo isso. Coloca ali também quais são as modalidades que você trabalha. Pilates, Match Pilates, que é o Pilates solo, Neopilates, Pilates Kids, que é o Pilates para criança. Coloca ali Pilates para gestante, Pilates para idoso, Pilates para bailarinos, para atleta. Coloca ali a forma que você trabalha. Ele vai levar isso para casa e ele vai tirar da bolsa. À noite ele vai olhar, ele vai avaliar. Outra coisa para você colocar
nessa ficha que ele leva, como que é o processo do pagamento? É mensal? É por sessão? É avulso? É mensalidade? Coloca isso também especificado. E lá embaixo você coloca o seu endereço e o seu WhatsApp, que aí ele vai ter esse contato com você. Se ele não tem esse contato hoje, ele pode ter semana que vem, mês que vem, quando ele desejar. Ele vai lá buscar aquela folhinha que muitas vezes ele pode guardar ou não, mas é seu papel entregar para ele. Isso é uma dica muito bacana para que você anote aí. Tangibilize o seu serviço. Deixa ele levar para casa esse papel, né? Esse folheto, esse panfleto, esse portfólio, essa revistinha, o que você fizer, né? Aí no seu estúdio. Então nós falamos sobre o passo do ambiente, a abordagem, o terceiro foi a apresentação e o quarto foi a arrumação dos processos. O quinto passo para você transformar o visitante em cliente, o quinto A é o acordo inicial. Como é esse acordo? Depois de você ter passado por todos os processos do ambiente, da abordagem inicial, da apresentação, sua apresentação, apresentação do estúdio, apresentação dos colegas que estiverem no local para gerar o gatilho da participação, o gatilho da comunidade. Depois de você ter passado por todos esses processos, você entra no processo e no passo que é o acordo inicial, que é o quinto passo desses 6 passos da abordagem aí, dessa transformação aí de visitante para cliente. Esse acordo é o quê? O que você acordou com ele? 2 vezes na semana é uma forma bacana dele praticar? Ele quer praticar o Pilates 1 vez na semana e você explicou para ele o benefício, né, de praticar 1 vez na semana, você orientou ele que quem pratica 1 vez na semana o Pilates deve fazer outro tipo de atividade complementar, ou ele quer 3 vezes na semana. Como foi esse acordo? Você conseguiu encaixá-lo na agenda, no horário e no dia de preferência dele, né? Você conseguiu fazer esse acordo com ele? Tudo isso precisa ser conversado, tudo isso precisa ser acordado. Esse passo é um passo muito importante, porque ao mesmo tempo que você precisa ter disponibilidade na sua agenda, né, para atendê-lo, você também precisa seguir a disponibilidade dele. Muitas vezes você só pode atender de manhã, mas ele prefere a tardinha. Então, tenha profissionais no seu estúdio para atender à tardinha, caso você não possa, né? Muitos clientes vão querer só na hora do almoço, que é o horário que eles, né, têm a brechinha ali do almoço e querem otimizar. Tenha profissionais para atender essas pessoas na hora do almoço. Dicas importantes. Ah, mas eu atendo de 8 horas da manhã, eu não consigo ficar até 8 horas da noite. Tenha profissionais que entram às 6 horas e atende até às 21. Como vai ser esse acordo? Esse acordo ele precisa ser agradável para esse visitante. Esse visitante não pode querer fazer aula tardinha e você só oferecer para ele horário de manhã. Esse processo de conversão vai ficar difícil, vai ficar mais desafiador, né? Então você tem que atender as necessidades dele. Esse acordo é super importante e é o nosso quinto passo, é o nosso quinto A nesse processo de conversão. E o nosso sexto passo, o nosso sexto A é ancoragem. Se você nunca ouviu essa palavra, eu vou te explicar o que é o processo de ancoragem. Ancoragem é um processo usado no marketing para facilitar a venda, né? Facilitar o poder de decisão de compra. Muitas vezes ele quer comprar, mas ele está indeciso, ele está inseguro, muitas vezes o financeiro está apertado, ou ele não está vendo muitas vezes que vale a pena comprar aquele serviço. E depois de você ter passado por todos os processos, o processo inicial de abordagem, como é esse ambiente, você já ter apresentado, né, o seu estúdio, você já ter se apresentado, depois de você ter passado por todo esse processo, o processo de ancoragem é super importante, porque é onde você vai fazer o desfecho da sua venda. E a primeira coisa que a gente precisa ver nesse processo de ancoragem, que é um processo de marketing que facilita a venda, facilita o poder de compra,
A primeira coisa a ser vista é a diferença de preço e valor. Se você não sabe ainda essa diferença, você vai saber agora. Preço é aquilo que ele paga. Valor é aquilo que ele leva. Isso é super importante. Preço é o monetário, é o quanto de dinheiro que ele vai pagar pelo seu Pilates. E valor é o que tem por trás do Pilates, é o que ele vai levar para casa, o que ele vai levar de benefício para ele. É o quanto o Pilates vai resolver a vida dele, é o quanto de benefício ele vai levar para a saúde dele, física, mental, espiritual, emocional. E cabe a você, fisioterapeuta, dono do estúdio, profissional do estúdio, que vai atendê-lo, vender o seu valor e não o seu preço. Por isso é que a gente não deve passar o preço pelo WhatsApp, porque senão ele não vai ver valor por trás disso. Então, preço e valor são coisas diferenciadas e você precisa saber essa diferença, né, para você poder vender o seu serviço de Pilates e ajudar esse seu visitante a se tornar o seu cliente. Facilitar esse processo de compra, processo de decisão de venda, se ele compra ou não, né? Se acontece a venda ou não do serviço. E aí eu vou te dar um exemplo de ancoragem que você já viu e muitas vezes você já passou por essa situação. O maior exemplo que eu vejo e que eu acho super interessante para você entender o que é ancoragem e aplicar no seu estúdio de Pilates é, por exemplo, o preço da pipoca que você compra. Quando você compra a pipoca lá da esquina, ela tem um preço. E quando você compra a pipoca lá do cinema? Tem diferença, não tem? Qual é o valor que tem por trás daquela pipoca lá do cinema? O que é diferente entre a pipoca que você compra da esquina e a pipoca do cinema? Por que eles têm preços tão diferentes? Porque tem valor. A pipoca do cinema, ela tem valor. Você vai comprar aquilo ali e vai entrar para a sala de cinema. Você vai ficar no conforto. Você está se distraindo ali vendo trailer, vendo filme. É um momento de lazer. Muitas vezes você está com as pessoas dividindo, né, aquele momento, aquela experiência. E a pipoca da esquina, ela pode ser gostosa, uma delícia, ter queijinhos como a gente gosta, mas você só vai comer, né? Ela não tá te gerando valor. Tá vendo por que ali tem um preço diferente de lá? Ambas são pipoca, só que elas têm valores diferentes. E aí a ancoragem entra onde nesse exemplo que eu tô dando? Aí vamos voltar para a pipoca lá do cinema, que a gente já sabe que ela tem um valor diferenciado. Automaticamente eu vou pagar o preço que eu quero, né? Por isso, eu quero experimentar coisa nova, eu quero ter aquela vivência. Então eu vou pagar por isso, eu quero aquele valor, né? Daquele momento agradável que aquela pipoca vai me levar. E aí eu olho lá na parede lá onde tem os preços, né? E aí tem lá pipoca mini, super, mega e giga, né? Gigante. E aí a pipoca mini vai R$15, de R$15, e a gigante lá vai até 25, por exemplo, né? E a pipoca da esquina lá é R$4, é R$3. Isso eu já sei, que a pipoca da esquina é R$3 e a mini lá é R$15. Eu já sei o porquê que elas têm preços diferentes. Agora, quando eu olho lá na parede, é 15 e ela vai subindo, 18, 20... E aí, o que acontece? Não tá tendo ancoragem ali. A ancoragem é você inverter isso. É você começar pela giga, que custa 25, depois a super, que custa 20, a mega, que custa 18, e a mini, que custa 15. Que aí, quando você olhar o preço da de 25, que é a giga, você vai falar, nossa, R$25 uma pipoca. Quando você chegar no preço da mini, você vai falar 15, ai, ufa, é R$15. Tá entendendo? Eu tava em dúvida se eu comprava ou não, porque 25 para mim... Nossa, eu sabia que tinha um valor diferenciado. Mas, nossa, 25... Aí, quando ela olha a mina, fala 15. Ah, ok, R$15, não é 25. Entendem o que é a ancoragem? É você facilitar o processo de compra. Ele já tinha escolhido que ele não queria a pipoca da esquina, que custava R$3, R$4. Ele sabia que a de lá era o triplo desse valor, né? Porque ele queria valor.
Agora, lá o poder de decisão dele, se comprava ou não, foi a ancoragem. Começou com valor mais alto e terminou num valor acessível aos olhos dele, à visão dele, ao pensamento dele. Entendem? Então, levem isso para o seu estúdio. Quando o visitante chegar perguntando qual é o preço do seu serviço, você usa a ancoragem. Já faz uma tabelinha onde você tenha lá Pilates todos os dias, depois Pilates 4 vezes na semana, 3 vezes na semana, 2 vezes na semana e 1 vez na semana. Nunca faça invertida essa tabela. Essa é uma dica mágica. E eu quase que fecho essa live aqui com essa dica mágica para você, colega e empreendedor. Usa isso no seu estúdio. Aí você, usando essa última dica, que é a dica mágica, junto com esses 6 passos, esses 6 As que eu citei aqui, tenho certeza que o seu processo de conversão e transformação de visitante para cliente vai ser melhor. Então, eu quero aqui deixar aberto aqui para dúvidas, para perguntas. Caso vocês tenham, é só comentar aqui. E se vocês não tiverem dúvidas, deixem aqui no comentário. Caso vocês reflitam, revejam aí o processo de vocês. E eu vou estar disposta aqui a ajudar. Então, antes da gente finalizar, eu já quero agradecer aí a presença de todos que entraram aí, que participaram. Depois eu vou voltar aqui para ver os comentários. E essa live vai ficar gravada, levem lá para os outros colegas, né? Enviem para os colegas que têm estúdios de Pilates para que essas informações ajudem, né? E que a gente se una enquanto profissional. Eu tenho um método, o método Gestão Corp Pilates, é um método que eu aplico no meu estúdio. Nesse método de gestão, a gente vê organização dos processos, a gente vê a parte administrativa, a gente vê como que a gente precisa organizar o financeiro. Isso facilita o nosso processo, né, de gestão e faz com que a roda gire. Eu sempre falo isso. Um negócio, ele precisa girar, ele não pode ter buracos nessas rodas, nesse pneu, senão ela não vai girar, e ela não pode ser uma roda parada, senão o negócio não flui, né? E quando eu falo de fluir, eu não estou falando só do financeiro, é fluir enquanto negócio, enquanto processos administrativos. Então, vocês, colegas fisioterapeutas aí, não achem que somente abrir a porta do seu estúdio e atender é o suficiente. Não é. A tendência disso é você não ter o seu estúdio por longo prazo. A tendência disso é você não alavancar, é você não crescer o seu negócio, o seu estúdio. E eu falo isso porque eu também já fui assim, de só abrir a porta e querer cliente para atender. E assim não funciona. E daí eu fui buscar conhecimento, cursos, muito estudo, muita pesquisa, até eu chegar nesse meu método, que eu aplico já durante quase 6 anos no meu estúdio. E tô aqui compartilhando com vocês de forma gratuita, através dessas lives. Hoje é a 11ª live dessa maratona aí de 13 lives que eu me comprometi durante essa quarentena a vir aqui para trocar com vocês. Conteúdos tão importantes, com dicas tão valiosas. Então, vocês que gostaram, enviem aqui para as outras pessoas, para os outros colegas e deixem aqui no comentário. Deixem aqui embaixo no comentário para vocês que ficaram aí no ao vivo e para vocês que estão assistindo no gravado. Deixa aqui no comentário aqui embaixo que eu vou ter o prazer de responder as dúvidas de vocês e as dúvidas que estiverem aí ao meu alcance. Então, antes de eu finalizar, eu vou recapitular aqui os 6 passos para quem está chegando agora. A gente falou hoje sobre os 6 passos para transformar o visitante em cliente. E aí a gente falou sobre os 6 As que eu aplico no método Gestão Corp Pilates, que é o método que eu aplico no meu estúdio. E quais são esses 6 passos? A gente falou sobre o ambiente, que precisa ser acolhedor, aconchegante, ele não precisa ser chique, mas ele precisa ser arrumado, limpo, organizado. A gente falou sobre marketing sensorial, o quanto isso atrai, né? O quanto isso já começa a vender o seu serviço logo no processo inicial, no primeiro contato desse visitante. A gente falou sobre o segundo passo, que é o segundo A, que é a abordagem. Como é essa abordagem, né? Quem aborda é uma secretária? É você mesma?
quem aborda e como aborda, né? A gente falou sobre as formas de comunicação, falada, não falada, postura, vestimenta, formas de linguagem, né? Esse processo também é um processo muito importante. O terceiro passo, que é o terceiro A, que é o da apresentação, é você se apresentar, é você apresentar o método Pilates, como ele vai ajudar, como ele pode auxiliar, né, nesse visitante. É você apresentar o seu estúdio, o seu ambiente, é você apresentar os colegas que ali, né, estiverem presentes, para gerar o gatilho da comunidade, o gatilho da participação, para que ele se sinta já cliente, mesmo sendo visitante. O quarto passo é o passo da arrumação dos nossos processos. A gente tem ficha de cadastro, tem ficha de avaliação, a gente tem alguma ficha mostrando ali a forma que a gente trabalha. O que ele leva quando ele sai do seu estúdio? Ele leva algum folheto, algum portfólio, alguma revistinha, alguma folha? O que ele leva? Isso é importante, né? Essa arrumação desse processo inicial. O quinto passo, que é o quinto A, é o acordo. O que foi feito de acordo com ele, né? Ele conseguiu o dia, o horário adequado? O que foi acordado com ele, né? 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, todos os dias, uma vez só, né? Esse processo também é importante, esse passo também é importante no processo de conversão. É você ter um bom acordo com ele, é você conseguir, né, ser disponível para ele naquele dia, horário que ele precisa, por exemplo. E o sexto passo, que é o passo da ancoragem, que é um passo fundamental aí para fechamento desse processo de uma futura venda. Então é isso. Eu espero ter colaborado, ter ajudado e eu espero que você tenha feito muitas anotações aí e coloque em prática. E mais uma vez eu me coloco à disposição, caso você queira a minha ajuda, o meu apoio, o meu auxílio. Me chama no direct, comenta aqui embaixo se você estiver vendo no gravado, faça a sua pergunta e compartilhe essa live com os colegas fisioterapeutas para que a gente tenha aí uma gestão mais organizada aí dos nossos negócios, né, Brasil afora. Um beijo para vocês, obrigada a todos que participaram aqui e até a próxima live. Tchau, tchau!